Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar sobre um dos fundos que tiveram uma das maiores rentabilidades desse ano, uma rentabilidade aí digna até muito superior do que algumas ações, mas é um fundo ali que você tem que prestar muita atenção nos ciclos de mercado, né? Um fundo que inclusive ficou muito amassado por muito tempo, né? Causando ali um certo reboliço, uma certa desconfiança no mercado, né? É o próprio hotel Max Invest, né? Um setor que não precisa nem falar, né? Sofreu bastante ali da crise sanitária de 2020, né? Mas antes, claro, te pedir o seu like, se inscreva no canal e seja também um dos membros nosso, né? R$ 4,99 por mês, super tranquilo ali, com um grupo VIP exclusivo, para tirar dúvidas, vídeos exclusivos, lives exclusivas, enfim, realmente está ali com muita vantagem, né? Preço aí bem módico, bem tranquilo. Show de bola? Bora lá então. Rentabilidade, né? Muito interessante, né? Como é que preço importa e ciclos de mercado importam, né? Assim, rentabilidade digna ali de ações, né? Assim, bem interessante, mas é um fundo ali mais arrojado, difícil, né? De estudar, inclusive, né? Ele divulga relatórios gerenciais com pouca periodicidade, que é um ponto negativo, né? Eu sempre falo aqui para vocês que a ausência de informação é uma informação por si mesmo, beleza? Liquidez média diária aí de quase 1 milhão, tranquilo, patrimônio líquido ali que precisa de uma certa robustez, de 200 milhões, um preço valor patrimonial bem esticado, 1,25 ali, um último rendimento de 3,7 reais por cota ali. Valor patrimonial de 132, dividend yield de 2,43% no mês, rentabilidade no mês de 8,47%, né? Aqui pelo Funds Explorer. Bora estudar aqui um pouco sobre o relatório inicial, só que é de agosto, né? Ele, como eu disse, ele demora ali um pouco mais, o que é um ponto negativo, tá? Um ponto bem negativo, na minha opinião. Patrimônio líquido aí, como eu disse, né? Precisa de um pouco mais de musculatura, por volta de 200 milhões. Cota ali, contábil ali de 136. Dividend yield contábil de 17,8% e na B3 17,6%. Rendimento ali por cota dessa época do relatório de R$ 2,02, ocupação média de 61%. E aqui ele fala, né, assim, o que é Revenue per Available Room? É diariamente ponderado pela ocupação dos quartos, né, que é esse RevPAR aqui, R$ 178. E aqui, como é que a gente compara isso? Compara pela própria evolução do fundo, né? A taxa de ocupação que a gente fica em junho de 2019, 70%, aí vem a crise sanitária, isso vai para 1%. O pessoal vai à loucura, né? Qual que é o futuro desse fundo? Dá para você ver, né, como é que esses fundos de renda, eles são bem mais defensivos, menos arrojados que as ações mesmo. A gente vê ali algumas questões de ações acontecendo no mercado americano, etc e tal, aquela coisa meio que louca assim, né? Mas mesmo um fundo da rede hoteleira conseguiu ali passar por esse período, né? E quem soube aproveitar esses ciclos acabou tendo uma rentabilidade muito interessante, né? Diária média, a gente vê aqui a comparação, quanto melhor, né? Quanto maior, melhor. A gente vê que também tem uma recuperação aqui da revenue, né? Da receita aqui também, que é muito interessante, né? Ele fala do recebimento por quarto, né? O gráfico acima apresenta a variação da renda distribuída pelos hotéis que entregam a carteira do fundo nos últimos 12 meses. A receita dos aluguéis apurados em julho de 2023, atualmente 56%, também vai ser muito cíclico, né? Como eu estava falando com vocês antes. Comparação realizada em julho de 2019 com valores nominais e antes da pandemia do Covid-19. Eu tenho uma impressão também que o pessoal, depois da pandemia, começou a, inclusive, né, a ter essa movimentação até mais forte da economia, né? Não tem exatamente a ver com isso aqui, não, mas eu vejo, por exemplo, alguns setores da economia que deram um boom, né, muito grande, inclusive em relação a preços. Mais uma vez, não tem necessariamente a ver com isso aqui, não, mas, por exemplo, preços de passagens de aviões estão muito caras, né? Que ele fala o resultado, né? É difícil prever exatamente o resultado desse fundo, porque ele tem todo um fluxo ali de venda, etc e tal. Então vai ser difícil, né, prever ali um resultado, né, assim, mais linear, etc e tal, vai depender ali, de fato, do giro, né? O pessoal até fica comentando lá nos grupos, né, e tal. Ah, só teve uma venda, então vai ser X reais e tal. Então é difícil ali saber nessa questão. Durante agosto, 4 unidades hoteleiras foram vendidas, como eu falei, nessa giro ali, gerando uma receita de venda ali de 1.600.000, que após a redução da taxa de performance resultou um lucro líquido ali de 1.400.000. Desde que foi iniciado o ciclo de desinvestimento, foram vendidas 463 unidades hoteleiras, perfazendo um valor aí de R$ 46 por cota amortizada. A carteira do fundo começou em julho de 2023, operando 489 unidades hoteleiras em 22 hotéis. Em relação ao IFIX aqui, uma performance bem interessante, mas lembrando que esse fundo está bem esticado já, né? A base de cotistas aí deu um up, né, comparativamente com setembro, né? O pessoal ali
imagino eu tentando aproveitar esse fluxo, né? Mas preço importa, né? Então quem pagou os bons preços aproveitou e quem não, risca mais aí para você que não tá olhando o preço, né? Aqui ele fala quartos por bairro, né? A gente vê aqui no Itaim, no Brooklyn, quartos por segmento, mid-scale, econômico, quartos por administrador também ele separa aqui também, interessante, né? Enfim. E aqui ele vem, né? Quartos por ativo, o IBS, São Paulo, eu gosto bastante do IBS, né? Eu gosto de me hospedar no IBS, né? Uma coisa meio que corporativa, assim, a gente vê que tem essas questões meio que ele mostra, né? O IBS Style Faria Lima. É legal, eu gosto desses fundos, desses prédios corporativos, assim. Não sei o que se diz sobre mim, não, mas eu gosto bastante. Mas enfim, é um fundo ali interessante para quem soube surfar esse ciclo, né? Mas esticou bastante, né? Tem uma rentabilidade interessante. E é difícil prever, né, quanto vai ser ali a rentabilidade desse fundo, porque tem toda uma questão de vendas, né? Porque eles mostram, né, a alocação desse fundo, que também, né, para quem quer ali estudar, faz todo sentido, né? Você vê isso, lembrando que vai ser um fundo, então, de movimento, né? Taxa de consultoria aqui de 0,20%, né? Taxa de administração 0,5%, a taxa de gerenciamento dos ativos de 0,30% e a taxa de performance 20% sobre a lucro do vendas dos imóveis ali. Pelo menos, de certa forma, é um pouco de alinhamento cotistas, né? Mas há controvérsias em relação a isso, tá bom? Mas é isso, né? Assim, seria mais interessante, né, que esses relatórios fossem um pouco mais atualizados. Mas fica aí, né, o estudo do relatório de agosto do HTMX11, né, do Max Invest ali, da BTG Pactual. Espero ter gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e entre no nosso grupo gratuito aqui do Telegram aqui embaixo, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.